por um caminho muito escuro, um que meus faróis mal iluminavam, mas meu instinto me dizia que eu precisava continuar, chegar o mais rápido possível à estrada principal, à civilização. Respirei fundo, mas à minha frente, na estrada, uma mulher caminhava de costas, descalça. Eu a vi a tempo de frear e não atropelá-la. Parei antes de chegar até ela. Ela se virou para mim. É uma boa noite para contar histórias de terror. O ambiente está frio por aqui, de onde escrevemos, e dá vontade de tomar um café, um chá, um chimarrão e nos reunir para contar e ouvir histórias. Agradeço a todas as pessoas que compartilharam e principalmente aqueles que vão ouvir os próximos relatos de motoristas, de condutores, de caminhoneiros. Histórias da vida ao volante, dos encontros nas estradas que não vão sair da sua mente, principalmente se estiverem nos ouvindo enquanto dirigem. Bom, se vocês vão ouvir este episódio dirigindo e à noite, então é o cenário perfeito. O que posso dizer? Este episódio é dedicado a vocês que estão dirigindo. Todos os outros que estão em casa ou indo no transporte público podem sim fechar os olhos e se deixar levar, porque vocês já estão entrando nos próximos relatos da noite. Meu pai dirigia um caminhão com carroceria gradeada. Aqueles caminhõezinhos de carga que têm grades ou cercas, delimitando a plataforma de carga. Era do trabalho dele, mas deixavam usar nos fins de semana para bicos, desde que cuidasse bem do caminhão. Durante uma dessas viagens para outra cidade, isso aconteceu conosco. Fomos para um vilarejo a uns 40 minutos daqui, levar uns materiais para uma obra em construção. Carregamos alguns costais, sacos de cimento e umas madeiras. Como muitas vezes eu fui junto com ele, gostava de ajudar meu pai, mesmo sem conseguir carregar muito peso na época. Eu tinha 12 anos. A obra onde deixamos tudo estava vazia, mas tinham dado as chaves para ele deixar a carga dentro. Ia ser uma casa enorme, o que me surpreendeu. Porque naquela vila já tinha só umas poucas casinhas. Não eram nem 1000 habitantes, talvez menos, né? E quase todos em casinhas velhas, muitas de forma rudimentar. E assim, no final de uma rua estava aquela casona em construção. Aquela construção que dava para ver de longe, de 2 andares com terraço. Lá fomos deixar a carga, e como eu disse que não carregava tanto, demoramos um bom tempo. Terminamos por volta das 8, fechamos o portão com cadeado e, já bem cansados, nos preparamos para voltar. Íamos muito felizes. Minha mãe sempre preparava algo gostoso para nos esperar quentinho em casa quando trabalhávamos no fim de semana. Ninguém valoriza mais uma comida quente do que quem já passou fome. E esse era meu pai. Estávamos com pressa para voltar. Aquela casa era a mais alta do vilarejo. De lá vimos que só um par de casinhas tinham acendido uma luzinha. E olha que já estava escuro. Ficava bonito visto de lá. Cruzamos a cidade em poucos minutos. E antes de chegarmos à última saída, uma senhora nos viu e correu em nossa direção, levantando os braços. Leve-nos à próxima cidade, por favor. Eu lhe dou tudo o que tenho. Ele estava se referindo à nossa cidade, para onde estávamos indo, e quando disse isso, nos mostrou algumas moedas. A coitada não tinha nem 20 pesos. Meu pai perguntou se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda. Ela insistiu para que os levássemos até a cidade, que eles iriam subir atrás, que não correríamos perigo. Meu pai riu. Como aquela senhora iria acreditar que meu pai, um homem robusto, acostumado a carregar sacos de cimento, iria se assustar com ela? Ele saiu da caminhonete e perguntou o que acontecia. Ele disse que a levaria, mas queria uma explicação. A senhora agradeceu. Ela disse que sua filha estava doente. Precisava levá-la logo para a cidade. Meu pai confirmou que faria isso. Que subissem. A senhora então fez um sinal, e de dentro dos arbustos saiu um rapaz, com o rosto de criança, mas enorme.
Ele tinha mais de 2 metros. Nunca vi alguém tão alto. Ele carregava uma menina da minha idade. Apesar da altura, os olhos do rapaz, lembro bem, eram inocentes. De medo. A senhora ajudou a moça a subir na parte de trás do caminhão. Meu pai ficou calado. Não sei se ele queria mais detalhes. Ela sugeriu aproveitarem enquanto dormia. Que os tirasse dali rápido enquanto fosse possível. Meu pai quis saber se estavam em perigo. E a senhora disse que se vissem sua filha lá fora, poderiam bater nela. Sem entender, meu pai entrou na caminhonete. Ela abaixou por causa do peso do rapaz que pulou para dentro e continuamos pelo caminho. Aquele caminho para o meu povoado era feio, perigoso, então meu pai ia com cuidado, embora a senhora dissesse continuamente lá de trás para ele se apressar. Alguns quilômetros depois ela ainda falava, mas não entendíamos. Sem perguntar, pus metade do corpo para fora da janela. Perguntei à senhora o que acontecia. Ela me olhou triste ao notar que eu era criança. Ela me disse para pedir ao meu pai para acelerar. Que ela tinha dado comprimidos para a filha, mas não queria que ela acordasse. Não no meio do caminho. Não na escuridão. Falei isso ao meu pai, mas ele disse que não. Que era perigoso ir mais rápido, que continuaria assim. E que ela se virasse como pudesse. Ouviu-se algo horrível atrás. A caminhonete desligou de repente. O motor, o rádio, tudo. Como se tivesse ficado sem energia. Ouvimos o garoto atrás lutando com alguma coisa. A senhora dizia coisas chorando. Coisas que não entendíamos, mas pareciam tristes. Como se estivesse chorando. E também dava para ouvir um outro homem xingando. Tinha mais alguém lá atrás com eles. Meu pai desceu. Ele pegou a faca e mandou eu não me mexer, pedindo que eu travasse a porta. Lembro do som da montanha, da serra, os grilos, à noite, potente, os forcejeios lá atrás. Meu pai deu 2 passos para fora em direção à carga, e então voltou. Ele me disse para não me mexer, que não importava o que eu ouvisse, eu não deveria descer. Eu olhei pela janela de trás. Eu só conseguia ver entre as grades. Não havia nenhum homem gritando. Quem estava falando era a menina. O garoto tinha se jogado em cima dela como se quisesse tentar controlá-la. Meu pai já estava na carroceria ajudando. Eu não sabia com que nem como, mas ouvia ele lutando também. Depois ouvi a menina rir, como se estivessem fazendo cócegas nela, já com sua voz. E entre o choro e essas risadas ela gritava: "Vamos embora! Vamos embora!" O rádio ligou. Meu pai pulou da carroceria e subiu. Pálido, muito pálido. E ele é moreno, mas naquele momento parecia uma folha de papel. Parecia sem uma gota de sangue no rosto. Ele ligou a caminhonete e descemos estrada abaixo. Ele acelerou. Acelerou sem se importar com os buracos na estrada nem com os barrancos ao lado. A caminhonete só pulava e pulava, e atrás eu via a senhora se segurando e o rapaz pressionando a menina contra o chão. Eu me segurei firme. Nunca tive tanto medo na vida. Pelo que vi, pelo que ouvi, mas também porque nunca vi meu pai dirigir assim. Ele nem me respondia, parecia distante. E 2 vezes quase erramos a curva e caímos. Ele só freou ao entrar na minha cidade. E a senhora gritou para ele não parar. Meu pai gritava, perguntando para onde ele as levava. A senhora só gritava para não frear, para continuar. Eu disse para o meu pai. Ela disse para você não parar. Ao entrar, ele parou a caminhonete e desceu. Senti um peso enorme quando o rapaz desceu de um salto. Olhei para a minha direita.
A menina saiu correndo com o rapaz a alguns passos atrás, tentando pegá-la, alcançá-la. A senhora saiu correndo, mancando atrás deles. E meu pai e eu ficamos ali vendo como eles sumiam na noite. Não soubemos o que aconteceu. Naquele dia já era noite quando pensaram que eu estava dormindo. Ouvi meu pai chorar. Levantei e encostei o ouvido na porta dele. Ele dizia para minha mãe que quando a caminhonete apagou, quando ele desceu para ver o que estava acontecendo atrás, a menina estava flutuando. A menina estava deitada, mas parecia que ia sair voando, e o rapaz a segurava com todas as forças. Disse que era ela quem estava falando como um homem, que saía uma voz horrível de dentro dela. Sabem, depois disso, o pessoal daqui começou a chamar meu pai de vovô. E foi justamente por causa daquela noite que ele perdeu quase todo o cabelo em questão de semanas. E o pouco que sobrou ficou branco. Bem branco. Parecia um idoso mesmo sem ter 50 anos. Recentemente, por causa do meu trabalho, me propuseram subir até aquele povoado. Já tem mais casinhas. Algumas grandes, bonitas, mas eu disse que não. Não subi desde aquela noite. Meu pai, menos ainda, ele nunca superou o que viu. Talvez porque nunca mais soubemos da senhora, do rapaz, nem daquela menina. Muito boa noite, minha comunidade. Meu nome é Teresita. E agradeço muito por me acompanharem tanto nos dias em que estou sozinha. Vocês viram meus 2 netos cuidando de mim nos fins de semana. De segunda a sexta fico sozinha. E encontrei em vocês, nas suas histórias, uma janela para um mundo que eu não conhecia. Nunca gostei de coisas de terror, mas por algum motivo eu ouço o seu programa com muita atenção. Sinto que conheço todos que compartilharam uma experiência. Assim, finalmente tive coragem de contar a minha. Lá pelos anos 90, meu gordo, meu marido, que Deus o tenha, ainda dirigia seu caminhão. Ele já estava velho, cansado. A doença já o enfraquecera e ele fazia viagens cada vez mais curtas. Por sorte, no trabalho dele deram apoio e permitiram que ele fizesse isso. Não sei como é em outros lugares, mas por aqui os bandidos se aproximam muito dos caminhoneiros. Mesmo que eles sejam honestos, tenham um trabalho normal e estejam indo bem, querem contratá-los quase à força para transportar suas porcarias. Aproveitam as viagens normais deles. Foi assim que abordaram meu gordo. Disseram que vários colegas dele já tinham feito isso, mas já estavam marcados. Então agora iam usar ele. Como em muitos casos disseram, você tinha 2 opções: fazer isso e ganhar um bom dinheiro, ou dizer não e sofrer as consequências. E meu gordinho, teimoso como sempre, disse que fizessem o que quisessem, mas que não levaria nada para eles. E assim aquilo terminou, pelo menos por um tempo. Na semana seguinte, o procuraram novamente. Disseram a ele a mesma coisa de novo, que iam lhe dar uma segunda chance. Agora iam pagar menos para ele. Mas que se ele dissesse não de novo, simplesmente não viveria para contar a história. Questionaram a ele qual seria o valor da dignidade após a morte. E aí sim fizeram ele pensar. Mas novamente os mandou para o diabo e falou que não os temia. Mas isso era uma mentira, claro. Foi aí que ele me contou e disse que estava preocupado, que não achava que fossem ameaças vazias. Depois disso, não saímos mais juntos. Ele sempre saía sozinho. Ele já não me deixava mais usar o carro dele. Se eu saía para tudo, ele me fazia ir com as vizinhas, até para a loja. Nunca sozinha. Não se sabe de onde, mas ele conseguiu uma pistola. Às vezes eu via ele espiando pela janela, quando ouvia vozes estranhas, na rua, de pessoas que não eram daqui. Eu via ele com a mão na pistola na cintura, pronto para sacar. O que fizeram com ele foi torturá-lo pelo medo, porque não disseram a ele quando. Só disseram que iam atrás dele. Eu estava muito mal e comentei com uma vizinha, muito devota, e nos reunimos para fazer oração.
entre amigas, com uma conhecida de uma conhecida de uma conhecida. Chegamos a Dona Maio, que veio de longe para orar conosco e pedir por sua proteção. Ela me deu velas vermelhas para São Pedro. Eu tinha rezado a noite toda diante delas, em vigília com elas. Ela me ensinou a rezar para deixar o gordo invisível aos inimigos. E eu comecei a rezar, com muita fé, convencido de que assim, com orações, era assim que eu podia ajudar. A única forma que me restava. E uma tarde, sim, eles estavam esperando por ele. 2 jovens mal tinham atingido a maioridade. E um velho, experiente. Os 3 armados, prontos para cumprir a ordem. Estacionados na esquina, com visão clara da casa. Lembro de ver esse carro desde cedo. Lembro que senti algo estranho. Mas fiz o que sempre fazia. Continuei pedindo a São Pedro que o tornasse invisível aos inimigos. Semanas se passaram e meu gordinho continuava se descuidando. Ele tinha deixado de sentir medo. Ou tinha se cansado de sentir medo. Uma das duas. Naquele dia, saiu a pé para levar rapidinho uma ferramenta ao compadre. Outro caminhoneiro morava na esquina, a 2 quadras. Ele passou na frente do carro dos sicários. Mas não fizeram nada com ele. Após isso, o gordo retornou. Com seu passo lento e pesado como sempre, sem pressa. De novo na frente deles. Avançou de costas para eles, caminhando até aqui, até a casa. E chegou sem nenhuma novidade. Apenas alguns minutos depois, estávamos conversando perto da janela quando ouvimos o som de uma viatura. E aí foi um escândalo. Uma viatura tinha passado e achou suspeitos os homens no carro, então se aproximou. Na mesma hora, um dos rapazes saiu correndo. Os outros 2 nem conseguiram sacar a pistola. Eles foram detidos com várias armas. O rapaz que correu foi pego algumas horas depois. Esse de quem eu mais tinha medo foi o que perdeu tudo. Era o seu primeiro trabalho. Meu gordinho era a prova para que ele se juntasse aos outros, à gangue. Eles ficaram esperando a manhã toda para matar meu gordinho, mas disseram que nunca o viram sair, que ficaram lá esperando, atentos à casa, na janela, à porta. Mas ele não saiu. E isso foi o estranho, comunidade, porque eu juro para vocês que ele saiu sim, que passou bem na frente deles. E aí eu entendi que aquela oração não era só um sentido figurado, que São Pedro realmente o tornou invisível por um momento para seus inimigos. E tenho certeza de que isso salvou a vida dele. Meu gordinho morreu muitos anos depois, em 2010. Uma vida tranquila, principalmente nos seus últimos anos. Quando parou de dirigir, continuou indo ao armazém com seus colegas. Acho que os rapazes novos aprenderam muito com ele, principalmente que a dignidade não tem preço. E agora ainda peço a São Pedro por todos eles, os que vieram depois dele trabalhar com caminhões, para que dirijam com cuidado para que não se percam. Visibles a la gente mala. Hoje, como sei que muita gente te escuta dirigindo, como antes escutavam rádio, hoje, se me permitirem, vou pedir por todos vocês também. Muito obrigado por ouvir minha história, mesmo que não seja de fantasmas, nem de medo como as outras. Comunidade, acredito que essa história anterior está muito ligada à próxima, não só porque fala de acontecimentos com motoristas, caminhoneiros, em uma estrada, mas também porque fala de um santo em particular, de São Pedro. Como ouviram na história anterior, também tem um elemento paranormal, um elemento de fé, se quiserem chamar assim. Por isso, estou totalmente convencido de que valeu a pena contar, mesmo que vocês, alguém aí fora, não acreditem. Não acreditam nisso. Lembram do ceticismo seletivo de que falei para vocês. Tem gente que acredita em fantasmas ou em bruxas, mas acha engraçado acreditar em santos. E tem gente que acredita no oposto. Aqui, respeitamos todas as crenças porque todas fazem parte de uma experiência pessoal,
da vida de cada pessoa, de suas circunstâncias. Mas enfim, não vou distraí-los mais com reflexões. É hora de voltar para a estrada. De uma forma ou de outra, sempre trabalhei ao volante. Já dirigi de tudo, desde táxis, caminhões de entrega, até empilhadeiras. Mas agora vou ter que contar para vocês sobre um breve período da minha vida em que dirigi um caminhãozinho de mudanças. Nunca foi meu trabalho principal, mas eu dirigia enquanto trabalhava como taxista à noite também. Meu pai estava doente e meus irmãos e eu trabalhávamos o máximo que podíamos para ajudar. Por isso, pela necessidade, acabei aceitando uma longa viagem de mudança de Reynosa, Tamaulipas, para Coatzacoalcos, Veracruz. Tamaulipas e Veracruz são estados vizinhos no Golfo do México, mas quem conhece sabe que essas duas cidades estão nos extremos mais distantes de ambos. Então, esse trajeto se transformou em uma viagem de mais de 20 horas por estradas e vilarejos, que me avisaram podiam ser bastante perigosos. Devo esclarecer que estou falando de uma época em que Tamaulipas não era o que é hoje, um lugar onde é difícil transitar com segurança pelas estradas por qualquer uma delas. Naquela época, os pontos perigosos eram poucos e conhecidos, mas mesmo assim fui até minha avó antes de sair para que ela me desse sua bênção. Eu não acreditava em nada, mas sempre soube que algo bom ia comigo quando ela me dizia que Nossa Senhora de Guadalupe me acompanhava. Então cada dia seria algo importante, um novo trabalho. Parecia arriscado como aquela viagem. Eu passava antes na casa dela para receber sua bênção. Então passei por lá, depois pelo caminhão do meu amigo, do meu chefe, que já estava carregado, e saí rumo à estrada, pronto para chegar ao destino no dia seguinte à tarde como estava programado. O desafio não era só levar o caminhão carregado de móveis até Coatzacoalcos, mas também que eu nunca tinha ido até lá. De Veracruz, eu só conhecia uma prainha na entrada do estado. E agora eu tinha que atravessar o estado inteiro. Estou falando de uma época em que a gente não tinha mapas no celular, então eu tinha que prestar atenção em todas as placas e não me perder, senão ia acabar sabe-se lá em que cidadezinha. Se eu errasse o caminho, podia me meter em problemas. Eu estava 1 hora atrás do primeiro caminhão de mudança, aquele que levava meu amigo e dono do negócio. Ele levava 2 carregadores, eu dirigia sozinho, mas chegaria bem na hora para que descarregassem este também, pelo menos esse era o plano. Meu amigo sempre foi trabalhador, mas infelizmente em todos os seus empreendimentos, ele sempre procura economizar uns trocados, nesse caso, me mandando sozinho na estrada. Lembro como eu estava confortável no início da viagem. Foi lindo ver o pôr do sol na estrada, ouvindo música, só pensando. Na verdade, eu estava pensando em como era bom ir sozinho. Sou muito sério, acho difícil conversar com pessoas que não conheço, então eu ia aproveitando o caminho, indo em silêncio, só ouvindo minha música e o motor do caminhão. Já era noite quando saí de Tamaulipas. Percebi que nunca havia dirigido tão longe antes. O local estava muito escuro. Os poucos vilarejos pelos quais eu passava pareciam solitários, nas trevas, como se não houvesse ninguém. Cheguei a uma parte com uma faixa pintada, com listras. Parecia que eu já não podia avançar, que se continuasse iria entrar na contramão, então tomei uma decisão. Agora vejo que foi um erro e que eu devia ter seguido em frente. Que foi uma confusão, que eu saí da estrada por um momento de dúvida, de distração, uma decisão no último segundo. Mas é que estava muito escuro. As luzes do caminhão iluminavam muito pouco do caminho e eu não entendia. Percebi, quando já era tarde demais, quando o desvio que peguei me levou a uma estrada de uma faixa só, que se afastava da rodovia, e que também não parecia me levar a uma cidade. Não me levava a lugar nenhum, só havia escuridão e eu não encontrava onde fazer o retorno. Era perigoso demais tentar fazer um retorno, mesmo que eu tivesse espaço para dar ré.
Continuei avançando, buscando um lugar para voltar, mas não havia. Continuei até que vi algumas luzes à frente, umas casinhas. Achei que ali encontraria o caminho de volta à estrada, para continuar em direção ao sul. Lembro que parei ao lado da estrada assim que achei um lugar para sair da pista. Tentei olhar o mapa sem fazer ideia de onde eu estava ainda e foi aí que senti algo. Senti algo pela primeira vez na minha vida. Ou melhor, se eu pensar bem para tentar explicar, foi o contrário. Algo que eu deixei de sentir. Algo que me faltava. A bênção da minha vovó. Lá eu não sentia isso. Eu estava sozinho, longe de tudo. Senti que de alguma forma, naquele caminho, ao lado daquela montanha escura, ninguém, nada me via. Como se ali não me alcançasse a bênção, nem me acompanhasse a Virgem de Guadalupe. Por isso, quando algumas luzes se acenderam uns 40 metros à frente, quando uma pessoa apareceu na janela de uma das casinhas, senti que precisava sair dali. Senti que estava longe do mundo. Acelerei o caminhão o máximo que pude, que não era muito, um pouco mais à frente para encontrar onde dar a volta, e ao chegar às casinhas, vi um caminho que parecia voltar para a estrada principal, e entrei nele. A pessoa que olhava pela janela da casinha fez um sinal e gritou. Teve algo que não consegui ouvir, mas eu saí acelerando dali. Por sorte, ganhei velocidade e deixei as casinhas para trás em segundos. E eu já estava de novo em um caminho escuro, um que mal era iluminado pelos meus faróis, mas meu instinto me dizia que eu já estava voltando para a segurança, para a estrada, para a civilização. Respirei fundo, mas... Na minha frente, na estrada, apareceu uma mulher andando de costas, descalça. Eu havia tempo de frear e não atropelá-la. E assim que parei, alguém pulou ao lado da porta no meio da escuridão. Alguém fez o mesmo do lado do passageiro. 2 homens me tiraram do carro rapidamente e entendi o que era aquilo. Droga, estavam me assaltando. Exatamente o que tinham me avisado, sobre o que meu amigo tinha falado tanto comigo. Não pegue nenhum desvio no lugar errado, na cidade errada. Nessa hora ficamos sem carga. Se ficar bravo, não sai dessa. Ele tinha me falado tanto disso e foi a primeira coisa que eu fiz. E sim, ainda bem que eu saí da estrada em um desses vilarejos errados. Talvez no pior deles. A única coisa que eu fiz foi cooperar. Teria sido melhor não resistir, deixar que levassem o que quisessem para que não me machucassem. Então eu desci com as mãos para cima e me empurraram para o lado da estrada, em direção à montanha. Quando me levavam para lá, olhei para o caminhão, mas logo recebi outro empurrão. E percebi que ninguém subia nele, que não abriam a carroceria, que não tiravam nada. E para mim, aqueles 2 caras, a mulher da estrada e outro que não sei de onde apareceu, me empurravam e me puxavam para o mato e me faziam subir em direção à escuridão. Virei mais uma vez e antes de levar um golpe no rosto, consegui ver o caminhão de mudança sozinho, com as luzes acesas no meio da estrada. Percebi que não tinham me parado para me roubar, que por algum motivo estavam me fazendo subir a montanha. Eles estavam me levando. Lembro que estava com muito medo e só podia continuar andando. Eles me empurravam e diziam coisas estranhas, eu não entendia. Todos cheiravam muito mal, horrível. Pareciam pessoas selvagens, eu juro. Parecia que rosnavam para mim. Fechei os olhos, porque dava na mesma, porque de olhos abertos também não conseguia ver nada de tão escuro que estava. Pensei na minha avó. Tentei senti-la perto, tentei sentir sua bênção, acreditar, ter fé, aquela da qual ela tanto me falava. E naquele momento me perguntei se meu destino seria pior se eu continuasse andando ou se tentasse lutar,
fugir e acabassem me machucando. Me convenci de que se eu subisse, fosse qual fosse o motivo, não iria voltar. Me convenci de que eu tinha que lutar para escapar, pelo menos tentar. Abri os olhos, empurrei um dos homens e ele caiu entre os galhos. Sem enxergar, chutei e dei socos. Acertei o outro, acertei a mulher. Senti que acertei algo pequeno, tentando me morder, parecido com uma criança. Comecei a correr sem destino, descendo de volta ao caminhão. Deixei as pernas me levarem, caí e me levantei. Eu não via nada além da luz do caminhão ao longe e corri em direção a ela com todas as minhas forças. Ele ainda estava ligado, tinham deixado assim. Subi e pisei fundo no acelerador, mas o pobre motor mal conseguia andar. De qualquer forma, não parei. E se eu puder confessar algo, se alguém tivesse atravessado na minha frente, eu não teria freado. Já não. Sentia que minha vida dependia disso, de voltar para a estrada principal. E quando finalmente cheguei, quando finalmente consegui, comecei a chorar. Respirei. Senti que estava quase seguro, mas mesmo assim continuei dirigindo acima do limite de velocidade. Sobretudo para o pobre caminhão, que percebi começar a bater pino. Não estava nas melhores condições mecânicas. Só ia chegar ao destino, mas naquele momento o que menos me importava era queimar o motor. Apesar do barulho do motor forçando, achei que ouvi alguma coisa. Algo que me fez olhar de volta para o morro, para a escuridão da montanha de onde acabei de escapar. Ali foi a primeira vez que vi uma bruxa. E por bruxa quero dizer aquelas bolas de fogo que voam perto das árvores. Não sei o que são, mas é assim que as chamam. A que eu vi era muito brilhante. E voava rápido, paralela a mim, mas lá em cima, no morro. Às vezes chegando mais perto da estrada. De repente, ela se afastava, até que sumiu de repente. E eu não parei mais. Eu não parei nem por um momento, até que acabei alcançando meus companheiros ao chegar ao porto de Veracruz. E isso com todo o tempo que perdi. Eles me olharam surpresos. Me perguntaram o que aconteceu e por que eu estava assim. Contei tudo para eles como aconteceu, até mesmo sobre a bola de fogo voando, me seguindo. Um dos carregadores, que era justamente de Veracruz, me disse que eles não tinham tentado roubar minha carga. Que eles estavam atrás de mim. Eles iam me levar para me entregar a algo na montanha. Que tive sorte de sobreviver. Porque o que está lá em cima não devora só o seu corpo, mas também a sua alma. Que aquela região estava cheia de bruxas, mas não como aquelas de que se ouve falar quando falam de Veracruz, de Catemaco. Bruxas diferentes. Seres da floresta que estão lá há séculos. Eu senti que ele estava exagerando, e ele sempre foi assim, exagerado e meio contador de histórias, mas fiquei com muito medo do que ele me disse. Pensar na possibilidade de que tivesse pelo menos algo de real. Imaginar o quão perto eu estive de um destino tão horrível. De alguma forma sinto, por mais que me digam que tive sorte, que fui salvo pela bênção da minha vovó. Agora sempre levo comigo a medalhinha de São Bento que ela me deu. Eu a levo amarrada no meu tornozelo esquerdo, não tiro ela por nada. E acima de tudo, sempre eu repito a mesma oração para São Pedro. Cuide de mim e da minha família. Não sei se é coincidência. Não sei se simplesmente não voltei a estar em lugares cheios de maldade, mas até agora nunca mais voltei a sentir que estou em um lugar onde a bênção dele não me alcance. E os cuidados da Virgem e de seus santos. Muito obrigado por ouvirem, comunidade. Obrigado por nos permitirem acompanhar vocês, especialmente se estiverem dirigindo ou nos ouvindo. De uma estrada escura. Abram bem os olhos. A única certeza
é que um de vocês será o próximo protagonista de Relatos da Noite.